Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje a gente tem uma super convidada com um super tema. Se vocês já clicaram aqui no episódio, vocês já estão entendendo o que vão esperar vocês aí, o que vai vir dessa conversa. Mas antes de tudo, se vocês caíram aqui de paraquedas, como é que funciona esse quadro aqui do nosso podcast? Eu e a Ana Luísa, a gente não sabe tudo sobre tudo de psicologia. Muitas vezes a gente prefere chamar profissionais mais experientes, mais experts em algum tema. E hoje a gente resolveu chamar a Flávia Costa, que ela é psicóloga clínica há 24 anos, especialista em gestalt terapia e terapia cognitivo-comportamental, em sexualidade humana, professora de curso de especialização e supervisora clínica. Então, gente, temos uma convidada aqui maravilhosa, excelente. Se comportem. E para falar sobre um tema super interessante, eu acho que é um tema que vários de vocês já se depararam em algum momento da sua vida, que é sobre o vazio. E, Ana Luísa, antes da gente de fato entrar aqui no tema do nosso podcast, no nosso episódio de hoje, dá uma introduzida de como é que a Flávia veio parar aqui. Então, gente, inclusive, antes da gente entrar no tema e de falar sobre a Flávia, vou pedir pra vocês pensarem assim. Vocês leram aí o título vazio no episódio, né? Quando vocês ouviram essa palavra, qual foi a primeira coisa que despertou em vocês? Vamos deixar essa pergunta aqui antes da gente seguir com o episódio. E aí, seguindo um pouquinho, né? Vou tentar ser breve porque eu quero chegar logo pra parte do conteúdo, mas, gente, a Flávia é uma convidada super importante pra cá pro podcast, porque a Flávia é nada mais, nada menos do que a minha supervisora. Ela foi minha supervisora durante uns 2 anos, se eu não me engano, quando eu estava fazendo a minha pós em gestalt terapia. Para quem não sabe o que é supervisora, tentar explicar basicamente assim, é quando tem um profissional mais experiente, mais capacitado, né, que ajuda psicólogos, principalmente que estão começando nas suas carreiras, mas não necessariamente, a orientar basicamente, né, assim, é uma forma da gente qualificar mais ainda o nosso trabalho, tendo um olhar mais experiente para orientar a gente nos nossos casos. E a Flávia, como eu falei, foi a minha supervisora durante um bom tempo da minha pós-graduação em gestalt terapia. Então, já era uma vontade de chamar ela pra cá, ficava pensando num tema, e como a Ana Tereza falou, né, vazio é um tema que não só eu gosto muito da forma como a nossa abordagem, a gestalt terapia aborda, como um tema super importante para todos nós em algum momento pararmos para pensar, para refletir, para sentir, e para entender um pouco melhor o que é isso, que às vezes acontece com a gente não entende muito bem, e pode ser o vazio. Então, eu achei que seria muito interessante da gente poder trazer a Flávia aqui para falar um pouquinho mais com a gente sobre isso. E aí, Flávia, já entrando na parte do conteúdo, queria que você explicasse pra gente um pouco assim, tá, estamos falando aqui de vazio, mas o que exatamente a gente está falando quando a gente está falando de vazio? É a mesma coisa? Tem diferentes tipos? Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz em estar aqui podendo contribuir um pouquinho com mais conhecimento aqui para todos, né? Pois é, e só pegando esse gancho do que a Ana Luísa falou, da ideia de vazio, né? Com esse pensamento que eu trouxe aqui de, tá, quando se fala na palavra vazio, que é a primeira coisa que você sente ou que você pensa, né? Porque o vazio, é importante a gente esclarecer assim, que todo mundo, independente da gente ser uma pessoa saudável, se a gente, ou em algum momento que a gente não está saudável, a gente experimenta essa sensação de vazio interno em vários momentos da nossa vida. Então, esse vazio ele é uma parte normal da nossa experiência como ser humano. Então, nascemos logo e experimentamos essa sensação de vazio, né? E ele é uma ideia assim, de um grande espaço em branco. Então, o vazio é a incerteza, é um lugar onde a gente não conhece respostas, onde a gente não consegue encontrar solução. Ele também pode ser, assim, a gente também pode trazer a ideia de como dele sendo um vácuo, ele é caótico nas possibilidades, né? A gente pode dizer também que o ponto do vazio é o ponto zero, é onde tem nada. Eu estou trazendo um pouco dos conceitos filosóficos, assim, mas aí realmente da ideia do vazio, né? E em alguns momentos ele pode ser muito angustiante para a gente, porque é um lugar onde a gente não tem controle, né? Qualquer coisa pode acontecer a partir desse vazio. E inclusive as mudanças. Então, as mudanças acontecem quando a gente entra em contato com o vazio. Então, a gente precisa estar sempre esperando para ver o que vai acontecer. A gente não tem controle de nada nesse momento. Quando a gente se permite ficar no vazio, explorar esse vazio,
vazio, várias coisas novas podem acontecer, mudanças podem acontecer a partir disso. Então, assim, uma melhor maneira da gente ser criativo e sair, às vezes, de um impasse que a gente se encontra, é poder entrar e experimentar esse vazio. Eu vou dar aqui algumas dicas de como a gente pode se permitir também estar entrando nesse vazio aqui no decorrer do nosso bate-papo de hoje. Perfeito, Flávia. E aí, só para ter claro, assim, aí você está falando de um vazio específico, que eu tô entendendo, né, pra gente ressaltar aqui, que eu acho importante, que todo mundo em algum momento acaba se deparando, né, com esse vazio que a gente está falando aqui, mas eu queria entender se tem diferentes tipos, né? Você falou desse específico que tem a ver com o novo, que tem a ver com a falta do controle. E eu até fiquei pensando aqui em relação ao tédio, assim, né? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? O que o tédio teria a ver com essa sensação de vazio? Primeiro vamos ver o conceito aqui de tédio, né? O que o conceito de tédio diz, né? O tédio é quando a gente se percebe, né, sentindo tédio, quando a gente não está interessado, quando a gente não está envolvido naquela atividade ali que a gente está, naquilo ali que a gente está fazendo naquele momento. E o tédio é uma experiência subjetiva que todo mundo experimenta também. Também é uma sensação, assim, comum de nós, seres humanos, né? Que é quando a gente está entediado, desinteressado, quando a gente está desmotivado como eu falei, né? Com aquela situação que a gente estava fazendo. Ele também pode acontecer quando a gente está fazendo uma atividade que é monótona, é alguma atividade que é muito repetitiva, quando a gente sente que a gente não está sendo muito desafiado, ou quando não tem nada importante para ocupar o nosso tempo. Por exemplo, a gente está numa fila de espera e que a gente sabe que a gente vai ficar algumas horas. Por exemplo, numa fila de espera, às vezes eu entro em contato com o TED porque eu fico, né, o que eu vou fazer aqui agora de interessante nesse período, por exemplo, de espera. Então, essa é mais ou menos a ideia do conceito do tédio, né? E o tédio também, cada um sente o tédio de um jeito. Tem algumas pessoas que se propõem a experimentar e ver o que acontece a partir do tédio. E outras tentam fugir do tédio colocando algumas atividades neste lugar, né? Eu achei que você trouxe um excelente ponto agora, que eu queria te perguntar muito sobre essa questão de preencher o vazio, até nos tempos atuais. Que atualmente com as redes sociais, a gente tem uma cultura de excesso, assim, eu queria saber como é que você conectaria, assim, tudo isso, porque isso pra mim atualmente é algo que eu tenho muita curiosidade até de ouvir de você falar, porque eu vejo muitos amigos, muitos colegas, familiares nesse alto desempenho, tudo tem que estar ótimo, tudo tem que estar perfeito. E será que existe aí um preencher o vazio? Pois é, porque essa ideia de hoje, né, do vazio, é que hoje é a ideia de uma falta, né? Hoje quem entrar em contato com o vazio é entrar em contato de alguma coisa que está faltando. Então, a nossa cultura, ela desvaloriza a gente ficar com vazio e ela valoriza a gente estar preenchendo com coisas, hoje em dia muito, né, com as redes sociais, com televisão. A ideia de hoje em dia é faça cada vez mais e entre cada vez menos em contato, porque senão você tem a ideia de que é uma falta de quem está ali entrando em contato com o seu vazio, é uma pessoa que não quer nada com a vida, né, uma pessoa que não quer saber de trabalhar, uma pessoa que não... Fica um pouco com essa conotação. Ouvindo você falar pra mim é quase um produza, consuma o tempo inteiro. Você não pode ficar parado. Reinstalar o sistema. Pois é, tem um pouco dessa ideia, né, da gente não poder entrar em contato e parar para prestar atenção no nosso vazio. E o que é importante disso, o mais importante disso tudo é, quanto mais a gente foge, assim, de entrar em contato com essa nossa sensação de vazio, mais ele cresce. Quanto mais a gente tenta preencher com outras coisas, não resolve a nossa questão. Dá uma sensação interna, assim, de que aquilo vai aumentando ao invés de a gente conseguir resolver, entender o significado ali, o que aquele vazio naquele momento está querendo dizer pra gente. E eu acho interessante você estar falando isso, Flávia, mas eu fico pensando aqui, eu já falei isso algumas vezes no nosso podcast, né, Ana Tereza? Só entender as coisas racionalmente fosse suficiente, não sei, acho que a gente, não arrisco dizer que a gente não teria problema nenhum, mas seria muito mais fácil, porque assim, parece fácil de entender quando alguém fala, né? Tá, então quanto mais a gente tenta fugir do vazio, mais ele cresce, entendi. Mas eu duvido que isso seria suficiente até para as pessoas de fato fazerem alguma coisa a respeito. E aí eu tô pensando aqui, tem uma dificuldade então aí, né? E aí levando em consideração essa dificuldade, por que a gente, aí eu vou botar todo mundo nesse saco mesmo, por que a gente foge do vazio? Assim, o que você diria em relação a isso? Qual é essa dificuldade?
cada um tem o seu calcanharzinho ali de Aquiles e tem o seu porquê, né? O que eu acho mais fácil da gente trabalhar é, ao invés da gente tentar entender o porquê, que não tem uma única resposta, e essa resposta acaba que é muito individual, eu acho mais importante a gente saber, assim, de que formas eu posso entrar em contato com o meu próprio vazio, né? Que formas existem que podem me ajudar a me levar, né, para esse lugar. Não tem realmente uma resposta, né? Por quê? Tem que entender o seu porquê de acordo com a sua história de vida, tem que entender o meu porquê de acordo com a minha história de vida. É importante também a gente trazer esse ponto de que tem o individual, que cada um sente de um jeito, mas eu não sei se o porquê vai levar a gente para algum lugar. Pelo que você tá me falando, eu tô entendendo que talvez cada um vai ter um porquê. É muito individualizado e cada um lida de certa forma. Mas te ouvindo falar também, eu tive muito uma sensação, aí você me corrige se não foi isso, que é uma forma de fugir do desconforto também, porque eu tô entendendo que entrar em contato com o vazio não é fácil. Não é à toa que a gente tá o tempo inteiro tentando preencher ele. Então, será que a gente começar a entender como é que a gente funciona quando a gente lida com desconforto, seria mais ou menos por isso? Entender como a gente lida com o desconforto ajuda a gente no nosso autoconhecimento. E isso faz com que a gente, entendendo melhor a forma que a gente reage às situações, isso faz com que a gente possa fazer diferente. Eu entender como que eu lido com o meu desconforto faz com que eu me conheça melhor e faz com que eu possa cada vez menos entrar em contato com o desconforto e cada vez mais me possibilita consigo me permitir a ficar ali com essa noção de vazio e ver o que surge a partir disso. Porque aí tem a ideia, a gente não trouxe algumas ideias do vazio. Tem o vazio criativo, né? A ideia do vazio criativo é que todos nós, a gente entra em contato com uma sensação de vazio em períodos de mudança, de incerteza, porque a gente não tem controle do que vai acontecer. São nesses momentos que às vezes a gente quer colocar várias atividades para tentar controlar, às vezes, o incontrolável. E são nesses momentos quando a gente se permite realmente ficar ali com nada, e a partir daí que a gente tem ideias novas, a gente pode pensar em soluções, aparecem, mas a gente consegue isso quando a gente se permite entrar em contato com esse vazio. Eu tô pensando em muitas coisas aqui ouvindo você falar assim, Flávia. Até do outro ponto que a gente já falou, dessa questão da cultura do excesso, da pressa, que esquece que as coisas têm um processo, né, assim, pra acontecerem. E aí, bem como vocês duas estavam falando, a gente vai tentando preencher, e aí, assim, eu posso falar por mim, né, mas digo por essa dificuldade mesmo, como a Ana Teresa estava falando, de lidar com o desconforto, com a angústia. Aí eu tô falando da minha experiência com o vazio, que é muito angustiante. Então, assim, vou evitar entrar em contato com ele pra não entrar em contato com essa angústia. Mas onde que isso coloca a gente, né? Assim, não vou me alongar muito nisso, mas eu até lembrei, Flávia acompanhou um pouco isso. Quando eu terminei a minha pós em Gestalt terapia, foi muito difícil lidar com o vazio que aquele espaço que ocupava na minha vida. Até se a gente para pra pensar, gente, em situações de mudança, né? Imagina a vida de vocês como um gráfico de pizza. Alguma coisa muda. Seja uma relação, seja um lugar onde você estudava, seja o falecimento de uma pessoa, ou enfim, alguma coisa na sua vida muda. Ou aquele espaço que tinha preenchido, digamos assim, por aquilo, deixa de existir de alguma forma, ou se transforma, né? Enfim, então fica ali um espaço vazio mesmo, né? E é bem o que a Flávia tá falando, é um espaço vazio que a ideia é que dentro de um processo, eventualmente as coisas vão se transformando e algo vai ser preenchido ali. Mas é diferente do que eu tô entendendo, Flávia, de naturalmente a vida ir acontecendo, você entrar em contato com esse vazio, sentir ele, e aos pouquinhos ir tornando isso de uma forma criativa, porque às vezes só chegar e preencher, parece que pode vir de uma coisa automática sem até uma clareza do que de fato faz sentido colocar ali. Tá fazendo sentido? Não sei se faz sentido, mas eu tô trazendo a minha experiência porque foi bem isso, assim, foi muito difícil o vazio que eu senti quando acabou a minha pós. E eu fiquei um tempo, assim, nisso, elaborando, e era angustiante, porque eu me sentia meio perdida, assim, de... Que é minha vida agora, né? Hello, darkness, my old friend. Mas, enfim, pra mim foi importante entrar em contato com isso, fazer o luto de alguma forma até daquele espaço pra depois minha vida poder seguir. Eu não sei como é que seria se eu tivesse só chegado e preenchido, né? Como que isso poderia ter... Aí eu não sei, aí é outro universo paralelo, mas tá fazendo sentido dentro do que vocês estão falando? Sim, talvez você não tivesse crescido tanto, talvez você não tivesse encontrado outras possibilidades, né? Porque se você tivesse preenchido rapidamente, talvez com outro curso, ou preenchido os horários de alguma outra forma, isso, enfim, qualquer,
Você não teria espaço para se questionar. Então, e agora? Tá? O que eu quero? O que eu gosto? O que me interessa? Né? São questionamentos importantes da gente fazer quando a gente está com espaço aberto para isso. Se está tudo preenchido, esses questionamentos não fazem muito sentido de aparecer, porque você já colocou ali algumas coisas ali naquele lugar, né? E aí eu queria só ressaltar aqui, Flávia, para você falar com a gente sobre o vazio fértil mesmo, que você falou rapidamente, mas eu acho que a gente poderia focar aqui dessa importância, até pra gente trazer aqui, gente, que a gente tá falando, uma das coisas que me encantou nesse conceito da questão de terapia é de mudar um pouco o olhar do vazio, né? Porque, né, as pessoas geralmente, até quando eu falei pras pessoas que a gente ia gravar esse episódio, vocês, nossa, meu Deus, mais vazio, assim, como uma coisa, e que não precisa ser esse bicho de 7 cabeças. Então me encantou muito quando eu conheci esse conceito da Gestalt, vazio fértil. Aí eu queria que você contasse um pouco pra gente, assim, compartilhasse o que é esse conceito, de onde vem essa ideia. Eu sei que você falou rapidamente, mas queria focar um pouquinho mais aqui nisso. Então, a ideia do vazio fértil vem da ideia das religiões orientais, né? E fala um pouco como a gente trouxe aqui, né? É um conceito que lembra a gente que é importante a gente aproveitar as oportunidades que elas surgem nos momentos em que tem uma suposta ausência, um suposto nada, um suposto ponto zero, um suposto vazio. E é um lugar onde tem muito potencial para surgir coisas novas, para surgir mudanças, para a gente poder crescer. Por que essa ideia do vazio, que é essa sensação do nada, né? De não ter nada, por que é vazio fé? A partir daí a gente pode ter insights, a gente pode perceber coisas novas, a gente pode experimentar, né, um terreno fértil para florescer, um terreno fértil para aflorar. Então, é por isso que veio esse nome do vazio fértil, porque tem também o vazio, aquele vazio angustiante, de uma falta de sentido na vida, que às vezes é uma qualidade de um vazio da depressão, às vezes tem um vazio que às vezes a gente pode confundir com uma ideia assim, de um ócio, que às vezes quando a gente está no ócio criativo, a gente também fica com uma sensação, com uma qualidade de vazio. A ideia também de quando a gente às vezes entra em contato com o tédio, também às vezes tem uma qualidade de um vazio, e o fértil é nesse sentido, que daí vai que florescem coisas novas, né? Que a partir desses momentos de mudança são momentos propícios para o nosso próprio crescimento. Então, tô entendendo do que você está falando, que tem diferentes tipos de vazio, né? Como a gente estava falando. E aí eu fico pensando aqui, Flávia, como que a gente pode tornar o vazio mais fértil, assim? Você teria alguma ideia de como que a gente poderia pegar um desses vazios, ou, enfim, como que a gente consegue transformar ele em algo fértil? Tô pensando aqui. Tem algumas dicas, assim, né? Quando a gente entrar em contato com a sensação de vazio, aceitar que a gente está sentindo esse vazio, né? Alguns sentem como se fosse um buraco, sente, né, como se fosse pontadas. Tem gente que às vezes sente como se fosse ardência, né? Enfim, a forma que cada um sente é muito individual, né? Mas a gente aceitar essa sensação, ela ajuda muito a gente. É um dos primeiros passos para a gente encontrar um significado para essa sensação de vazio que a gente está sentindo. Mas muitas pessoas gostam a meditação é um lugar onde a gente pode olhar muito para dentro da gente. É uma técnica de relaxamento, né, que ajuda a gente a acalmar a nossa mente, a reduzir o estresse, a gente tem um pouco mais de clareza mental. Então, a meditação é uma técnica que ajuda muito também a olhar e a ficar em contato com essa sensação de vazio. Se conectar com a natureza também é muito interessante. Passar um tempo ao ar livre, em contato com a natureza, ou em alguma praia, ou em contato com alguma cachoeira, enfim, né? A gente se estar ali no meio da cachoeira também ajuda a gente a ficar se sentindo um pouco pleno e renovar também as nossas energias. Se conhecer melhor, praticar a nossa autoconsciência também é muito importante, né? A gente poder prestar atenção no que a gente pensa, nas nossas emoções, as nossas sensações corporais. Enquanto a gente está entrando em contato com esse vazio também, ele é muito interessante. Porque isso faz com que a gente possa entender a origem, de onde veio esse vazio que eu estou sentindo. A gente, se conhecendo melhor, a gente pode chegar a ter essas respostas também, né? E a gente pode também tentar encontrar e achar alguns padrões, às vezes rígidos, que a gente tem. Então, assim, de bônus, né? A gente se conhecer melhor, de bônus, o que a gente ganha? A gente ganha autoconhecimento, a gente descobre quais são as nossas necessidades, porque muitas vezes a gente não sabe nem quais são os nossos desejos, quais são os nossos valores, né? Isso faz com que a gente possa viver uma vida mais autêntica. Isso
é um presente tanto que a gente pode se dar para a gente mesmo, né? Explorar os nossos interesses também. A gente pode usar o nosso vazio, né, como uma ótima oportunidade para a gente experimentar hobbies diferentes, né? Para a gente experimentar fazer coisas diferentes e descobrir novas habilidades, ou fazer atividades que a gente achava que a gente não sabia fazer, né? Ir lá e experimentar, preencher o nosso vazio com essas experiências, algumas coisas diferentes que a gente não conhecia, né? Usar nossa criatividade, né? De que forma? Fazer atividades artísticas, né? Assistir podcasts como esse nosso daqui é um exemplo, né? Fazer atividades manuais, sabe? Isso tudo é entrar em contato com a arte, assistir peças, né? Ler livros inspiradores também são formas que a gente tem de deixar florescer, de a gente poder entrar em contato com o nosso vazio. Estabelecer metas para a gente encontrar significados na vida. E estabelecer pequenas metas, depois para grandes metas, para a gente ir atrás de buscar resultados significativos para a gente. Cultivar relacionamentos importantes, a gente relacionamento em família, relacionamento de amigos, e a gente está com uma rede de apoio. Isso também é muito importante, que ajuda a gente a cuidar, né, do nosso vazio. E, assim, uma das coisas mais importantes também é a gente se sentir grato pela nossa experiência, pelo que a gente experimenta durante a vida, né? Então, essas são algumas dicas que fazem com que a gente possa estar em contato com o nosso vazio, estar se sentindo bem, sustentar o nosso vazio, deixar o nosso vazio florescer e coisas novas acontecerem a partir daí. Então você tá me dizendo que a gente tem muito a ganhar sustentando o vazio e entrando em contato com o vazio. E para alguém que tá ouvindo esse podcast, talvez ainda tenha dificuldade de como iniciar esse contato. Eu sei que você já deu várias dicas, mas o que você gostaria de deixar para essas pessoas que ainda estão com dificuldade de estar encarando e conhecendo o próprio vazio? Como você estava falando, né, no Tereza, o nosso vazio, ele pode, através do nosso vazio, ele é uma oportunidade riquíssima para a gente, para o nosso crescimento pessoal e para o nosso autoconhecimento. Um exemplo, assim, muito prático, eu vou dar 2 exemplos, assim, de como que a gente pode fazer. Às vezes, sabe, se você é daquelas pessoas que fala muito, muitas vezes, uma das formas de você não te permitir entrar em contato com o seu vazio é falando. Então, se você fala muito, assim, uma dica, né? Se você fala muito, você queria entender um pouco mais, entrar mais em contato com o seu vazio, experimenta, em alguns momentos, ficar no silêncio. Experimenta ver o que esse momento de silêncio tem a dizer para você. Um outro exemplo, se você é uma daquelas pessoas que é muito controladora, quer fazer tudo muito certinho, quer ter horário tudo muito regradinho, quer saber ter tudo que vai acontecer, você já acorda com todos os movimentos, tudo calculadinho, tudo certinho, experimenta não se programar. Amanhã, hoje já deve estar tudo controladinho, né? Já que você já deixa tudo controladinho. Amanhã não se programa e vê como é que você vai reagindo às situações que vão acontecendo sem a programação. Essa também pode ser se você costuma ser muito controlado um pouco dessa forma, essa pode ser uma ajuda, também pode te ajudar a entrar um pouco mais em contato com o seu vazio. Gente, não vamos ter medo do nosso vazio. Se você tiver dificuldade em entrar em contato também com o seu vazio, procure a ajuda de um terapeuta. Um terapeuta é um dos profissionais mais qualificados para poder te ajudar a você poder olhar para o seu vazio, sustentar o seu vazio, ver o que vai brotar a partir daí e você vai poder ter uma vida com uma qualidade de vida bem melhor. Eu fiquei pensando, Flávia, assim, e achei muito legal quando você falou dessa parte das amizades, cultivar relações de qualidade, porque acho que algumas pessoas podem ter uma impressão de uma coisa de lidar com o vazio como se fosse uma coisa muito solitária, e pode ser, né? A gente não vai dar tempo da gente entrar nesse tópico aqui, mas eu fiquei pensando até na palavra solidão, que só me veio agora no final. Pode ser muito solitário, até porque, assim, as nossas questões só nós mesmos podemos, de fato, lidar com elas e fazer alguma coisa a respeito, né? Então, pode ter uma parte que pode ser solitária, mas eu gostei muito disso que você falou, porque não precisa ser uma aventura, um processo, um desafio, enfim, 100% solitário aí, né? Assim, aí eu vou trazer pra gente finalizar só um pouco a minha experiência com isso, que tem coisas que realmente sou eu lidando, mas poder ter pessoas para compartilhar dessa experiência de vazio, você falou da terapia, né? Acho que fecha com chave de ouro, é um espaço justamente para poder olhar para isso, para poder estar acompanhado, né? Não precisa ser esse bicho de 7 cabeças, pode ser muito angustiante, mas eu acho que a mensagem que a gente está trazendo aqui, gente, é justamente esse ponto de que pode ser muito angustiante, mas não precisa ser esse bicho de 7 cabeças. E às vezes essa angústia tem alguma coisa
pra te falar, pra te acrescentar. Às vezes lançou sempre tem. Eu não quis meter um sempre, mas eu diria que Sempre tem alguma coisa, pelo menos alguma coisa pra falar tem, né, Flávia? E é uma ótima oportunidade, como ela falou, de crescimento pessoal, de autoconhecimento, de desenvolvimento de si mesma, né? E com isso, Flávia, eu queria te agradecer pela sua presença aqui no episódio de hoje. Foi uma honra, eu não falei isso nesse episódio, então vou aproveitar e falar agora. É uma honra ter aqui você, tendo sido meu supervisor, então muito obrigada por ter dedicado esse tempinho seu para trazer esse conhecimento aqui. Acho que vai ser de muito proveito, espero que seja, inclusive para quem tá ouvindo, coloque aqui embaixo na caixinha do episódio, que a gente sempre gosta de ouvir as respostas de vocês, do que vocês acharam, o que vocês pensaram, o que vocês sentiram, pra gente continuar essa conversa a partir daqui. E Flávia, antes da gente ir pra finalizaçãozinha mesmo do episódio, queria que você deixasse agora nesse espaço seu contato, suas informações, de onde que as pessoas podem te encontrar, o que você oferece, seja terapia, supervisão, curso, enfim. Esse é seu espaço aqui pra você poder falar pras pessoas onde que elas te encontram. Tá certo, obrigada, Ana Luísa. Olha, tem o meu site, né? Que aí no meu site as pessoas podem conhecer um pouquinho mais, né? Do que eu faço, do meu trabalho, é www.flaviacostapsicologa.com.br. Meu Instagram, que é Flávia Costa Psicóloga também. Como a Ana Luísa sugeriu aqui, eu sou terapeuta, sou supervisora clínica, sou professora também de pós-graduação dentro da área da psicologia. Se alguém tiver alguma dúvida ou enfim, quiser alguma sugestão, pode... não tiver alguma dúvida, não. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar por um desses canais. Eu estou aberta aqui à nossa... Perfeito, Flávia. A gente vai deixar todas essas informações aqui na descrição do episódio para quem quiser procurar ela. Eu também quero deixar aqui meu super agradecimento. Adorei o episódio. Muito obrigada pela disponibilidade, por estar aqui, por estar falando sobre esse tema que eu acho que é muito importante da gente começar a abrir a conversa sobre isso, que eu acho que as pessoas têm um pouquinho de medo também de falar sobre isso. Eu queria só deixar uma pergunta para todo mundo, até para a gente, como a Ana falou, para a gente continuar esse bate-papo aqui, porque esse tema é um tema muito interessante e muito importante. Então, assim, pessoal, o que você faz quando você está diante do seu vazio? Fica essa pergunta, muito boa, Flávia. Então, pessoal, compartilhem. Se vocês quiserem compartilhar as respostas de vocês também, vocês podem deixar aqui na caixinha do episódio. Mas se vocês quiserem encontrar a gente vai estar nas redes sociais do @podcast Psicologia Sincera. Também não deixem de dar uma olhada na nossa área de apoio. Se vocês quiserem um episódio extra por mês, super exclusivo, que é dos nossos apoiadores, os nossos sinceros, vai estar aqui na descrição também, para se você quiser também apoiar o podcast. E vocês podem me encontrar no @Ana Teresa Cavalcante. E eu no @psicóloga Ana Luísa Braz. Vocês já sabem, essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, junto com o Instagram do nosso editor, Rodrigo Moreno, e o nosso designer, Fernando Picamilho. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.